Ok, meninos, bom dia. Como que vocês estão? Espero que bem, espero que tenham descansado. É, Hoje, nossa primeira aulinha, tá bom? Não vou entrar em conteúdo novo agora. Nós vamos só dar uma revisadinha no que é importante, o que é de suma importância você ter entendido ah, nesse primeiro bimestre, para que a gente possa continuar sem problemas a partir da próxima aula, tá? Então, veja bem. Algo muito importante, a primeira coisa de extrema importância que a gente viu foi a questão dos números primos, dos divisibilidade, os critérios de divisibilidade, né? Então vamos lembrar um pouquinho disso, né? Vamos falar um pouquinho de divisibilidade, né? Vamos lembrar algumas regrinhas. Vamos fazer como se fosse uma revisão mesmo, tá? Por exemplo, a divisibilidade por 2, né? Vamos pegar os principais. Qual que seria a regrinha da divisibilidade por 2? Primeira coisa, tem que ser um número par. Um número precisa ser par. Ou seja, qualquer número par é divisível por 2. Mesmo que seja um número que você invente, por exemplo, 2, 5, 7, 9, e de repente eu vou deixar ele par, vou colocar 4 aqui. Ok? Esse número será divisível por 2. Se eu for dividir esse número aqui por 2, não importa o tamanho dele, se ele é par, ele vai ser divisível por 2. Né? Vamos fazer a continha só para conferir? Então, 2 aqui dividido por 2, 1. Né? 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Abaixo 5. Então, temos aqui 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Abaixo 7. 17. 2 vezes quanto chega perto de 17? Né? 2 vezes 8. 16. Falta 1. 9. Opa! 2 vezes 9, 18. Para 19, falta 1. Agora sim, por último, 14. E 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Então, repara, mesmo numa continha que seja grande, se o número for par, ele vai ser divisível por 2. Tá? Então, isso é a primeira regrinha básica. Segunda regrinha que nós vimos é a divisibilidade por 3. Ok? Como é que é a regrinha do 3? Então, a soma dos algarismos, né? Você tem que somar os algarismos. Então, a soma dos algarismos, ela deve o quê? Ela tem que ser múltiplo de 3, né? Então, ela deve ser múltiplo de 3. Então, quando eu somo os algarismos do número, se ele for múltiplo de 3, eu consigo dividi-lo por 3. Então, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o número 51. 51, será que ele é divisível por 3? É só você somar. Se eu somar os algarismos, é 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. 6 está na tabuada do 3? 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, o número 51 vai ser divisível por 3. Quando eu for dividir aqui, vamos dividir? Bom, 5. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Olha, professor, vai dar exato mesmo, porque 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Tá? É múltiplo, é divisível, 3 vezes 17, 51. Isso vale para qualquer número, ok? Que for divisível por 3. Vamos pegar um número maior um pouco. Deixa eu mudar de página aqui para gente. Vamos pegar um outro exemplo, então. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, 252. Se eu somar 2 mais 5 mais 2, 252. 2 mais 5 mais 2 vai dar 9. Esse 9 é múltiplo de 3. Então, 252, ele vai ser divisível por 3. Quando eu fizer a continha aqui, vamos lá, 2 não dá,
tem que ser 25, tá? 3 vezes 8 é 24. Sobra 1. Olha, vai dar 4 aqui. Para 12 nada. 84 deu exata, tá? Então deu para dividir, tá bom? Divisibilidade por 4, né? Essa também é muito importante, a divisibilidade por 4. A divisibilidade por 4, galera, tem duas partes a regrinha, né? O número tem que terminar em 00, né? Quando ele tiver, então, final em 00, né? Por exemplo, qualquer número que termine em 00, 1200, né? 1600, 400, né? 700, qualquer um. E o número que forma pelos dois algarismos da direita aqui, né, a unidade e a dezena, ele também tem que ser divisível por 4. Então, por exemplo, se eu pegar um número aqui, ó, 128. Então, não é igual ao 3, não é a soma, é um número formado, olha só. Esse número que formou aqui, ó, 28. 28 está na tabuada do 4, que 4 vezes 7 é 28. Então, se os dois últimos formados forem múltiplos de 4, né, todo um número será divisível por 4. Professor, quer dizer que se fosse, por exemplo, 5.428, claro, o 28 é divisível por 4, então todo um número será divisível por 4, tá? E se fosse, por exemplo, professor, 5.400, também seria divisível por 4 por causa do 00. Então, o 4 tem duas regrinhas. Tem que terminar em 00 e o número formado pelos dois últimos algarismos dele também tem que ser 00. Tem que ser múltiplo de 4, tá bom? A divisibilidade por 4 tem uma coisa interessante que é o ano bissexto, tá? Então, toda vez que um ano for divisível por 4, tá? O ano bissexto, ele acontece de 4 em 4 anos, então ele está na tabuada do 4. Como que eu faço para saber se um ano é bissexto? Divide por 4, tá? Então, o ano bissexto, ele é múltiplo de 4. Ok? Não esquece dessa regrinha também, uma regrinha muito legal, tá? E a regrinha do 6 por hoje, tá? Depois nós continuamos as outras. A do 6 é muito legal e ela é importante eu já passar agora, porque nós já vimos a do 2 e a do 3. A regrinha do 6 depende da regrinha do 2 e do 3, por isso que é importante eu já passar ela agora. Você lembra que quando um número for múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, né, se ele for divisível por 2 e 3 simultaneamente, ele vai ser por 6. Então, vamos colocar aqui, ó, qual que é a regrinha? Ele deve ser o quê? Divisível por 2 e 3 simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, tem que ser par. E a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, ó, 150... e 6. Vamos ver. Aqui, então, 156. Primeira coisa que a gente pensa, ó. Primeira coisa que você tem que olhar. Ele é divisível por 2? Ele é par? Sim, professor, ele é par. Termina em 6, né? Número par. Então, primeira coisa é par. Segunda, soma 1 mais 5 mais 6. 1 mais 5, 6. Mais 6 dá 12. 12 está na tabuada do 3? Tá, ele é divisível por 3 também. Logo, se ele é divisível por 3 e por 2, ele é divisível por 6. Ok? Vamos fazer só um teste? 156 divisível por 6. 15 para dividir por 6. 2 vezes 6 é 12. Sobra 3.
6 vezes 6, 36 para 36 nada. Deu exato. Ok? Então, galera, fica aí. Por enquanto, até aqui. Fiquem com Deus. Bons estudos. E ânimo, alegria, que matemática é vida. Até!